Fala meu aluno, minha aluna do curso Knapse, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar sobre mais um aspecto, mais uma característica de heranças relacionadas com os genes. Vocês vão vendo que nesse módulo de genética o que a gente vai fazer é a gente vai partir daquele tipo de herança que a gente viu lá no comecinho, lá na nossa segunda aula, para entender como vão funcionando as características que são transmitidas ao longo das gerações. E conforme as aulas forem passando, a gente vai adicionando novas formas e novos casos que vão podendo acontecer nesse tipo de transmissão das características associadas com os genes. E a gente vai fazer isso nessa aula mais uma vez. Então, na nossa primeira aula que a gente foi falando dessas heranças, eu falei para vocês que boa parte das características de um indivíduo são determinadas pelos seus genes ou por aqueles segmentos de DNA que ele possui no núcleo de cada uma das suas células. E que essas características iam ser determinadas por pares de genes. E que esses genes podiam ser do tipo dominante ou do tipo recessivo. E aí, dependendo da combinação de genes naqueles pares de cromossomos homólogos, a gente ia ter um determinado fenótipo. Ou seja, a partir de um genótipo, a gente ia criar um determinado fenótipo. Agora, nessa aula, a gente vai introduzir um novo conceito para vocês que pode estar associado com diversas características e a gente vai falar de um exemplo importante dessas características. A gente vai falar dos casos de alelia múltipla ou de alelos múltiplos. E se vocês forem lembrar, então, o que a gente falou nas últimas aulas, os alelos são esses tipos de genes que a gente pode ter. A gente pode ter um alelo dominante ou um alelo recessivo, nos casos que a gente falou até agora. E o alelo dominante, quando em heterozigose, mostrava o seu fenótipo. O que vai acontecer nas características que são determinadas por esse tipo de herança que a gente vai ver nessa aula é que a gente vai ter mais do que dois tipos de alelos, ou seja, a gente vai ter mais do que um dominante e um recessivo. Ou no caso de codominância que a gente viu, mesmo não tendo um dominante ou recessivo, a gente tinha dois tipos de alelos. Um alelo para uma característica, um alelo para outra característica, e a combinação desses dois gerava característica intermediária. Agora, o que vai acontecer nas heranças de alelia múltipla é que a gente vai poder ter mais do que dois tipos de alelos. A gente vai poder ter, por exemplo, 3 alelos. E esses 3 alelos vão se combinando entre si. E o principal exemplo disso no ser humano é a tipagem sanguínea. Que a gente vai ter um alelo que determina a produção do tipo A, um alelo que determina o tipo B e um alelo que determina o tipo O. Então a gente vai ter 3 alelos, tá certo? E aí vale a gente tentar entender um pouquinho como funciona essa tipagem sanguínea, o que é essa tipagem sanguínea. Quando a gente diz que uma pessoa é tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O, quer dizer que as hemácias dessas pessoas possuem uma determinada proteína. Uma proteína tipo A, uma proteína tipo B, ou nenhuma proteína que determina o tipo sanguíneo O. Ou então, as duas proteínas, que determina o tipo sanguíneo AB. E aí o que vai acontecer? Um determinado gene autossômico determina a produção da proteína A, que a gente vai chamar de isão A. Isão A porque ele é dominante. Então é um gene dominante que determina a produção dessa proteína A nas hemoglobinas. Ou nas hemácias, desculpa. A gente vai ter um outro alelo, que a gente vai chamar de isão B, que vai determinar a produção da proteína B nessas hemácias. Você percebe que ele também é um gene que a gente chamou ele de dominante. É um gene, então, tanto o gene, o alelo, que determina a tipagem A, quanto o alelo que determina a tipagem B são alelos dominantes sobre um terceiro alelo, que é o que a gente vai chamar de izinho, que não determina a produção de nenhuma proteína específica para a tipagem sanguínea nessas hemácias. Então vamos pensar o seguinte: se uma pessoa tem a combinação de um gene dominante, seja ele A ou B, de um alelo dominante isão A ou isão B, tanto faz, e de um alelo recessivo, ou seja, izinho, ele vai ser do tipo sanguíneo, seja ele A ou B, dependendo desse gene dominante. Então, isão A
determina, ou isão A, izinho, determina a tipagem sanguínea do tipo A. Isão B, izinho, determina a tipagem sanguínea do tipo B. Agora, entre o isão A e o isão B, a gente vai ter um caso de codominância. Um caso de interação entre esses alelos em que nenhum vai dominar sobre o outro. Quando uma pessoa for do genótipo isão A, isão B, ela vai manifestar as duas características. Então ela vai ser do tipo sanguíneo AB. Tá certo? E a pessoa do tipo O, ela vai acontecer, esse tipo sanguíneo O, ele vai acontecer quando a pessoa tiver o genótipo izinho, izinho. Ou seja, ela for homozigota recessiva. O que vai acontecer então? Ela não vai produzir nenhuma dessas proteínas nas hemácias, ela vai ser do tipo O. Então, de novo, o tipo A é determinado pelo dominante A com o recessivo. O tipo B é determinado pelo dominante B com o recessivo. O tipo AB é determinado pelo dominante A com o dominante B. E o tipo O é determinado por uma homozigose recessiva. E por que isso é importante, né? Isso é importante para a gente determinar a transfusão sanguínea. Quem pode doar sangue para quem? Porque o que acontece? Essa proteína é uma proteína de superfície na hemácia, tá certo? O que acontece, então, se eu pego uma pessoa que tem sangue tipo A, tiro o sangue dela e coloco no corpo de uma pessoa que tem o sangue tipo O, por exemplo? Quando essa hemácia, que tem uma superfície revestida por essa proteína A, cai na corrente sanguínea da pessoa que tem o sangue tipo O, o corpo dessa pessoa nunca viu aquela proteína A. Para aquele corpo, aquela proteína A é uma proteína estranha. É uma proteína que é tratada como um antígeno. E contra essa proteína A, o corpo do indivíduo que recebeu o sangue nunca tinha visto aquela proteína A, começa a produzir anticorpos. E esses anticorpos vão agir, vão matar essas hemácias. Então a gente não pode transferir uma proteína de superfície de hemácias para uma pessoa que não tem aquela proteína. Então a gente vai entender o porquê a gente diz que a pessoa que tem tipo sanguíneo O, ela é o que a gente chama de doador universal. Para a tipagem que a gente está chamando agora de ABO. Existe também a tipagem RH, que a gente vai falar numa outra aula. Mas o que a gente pode dizer então sobre uma pessoa do tipo O? Por que a gente diz que uma pessoa do tipo O é um doador universal? Porque aquela proteína, aquela hemácia da pessoa do tipo O, ela não tem nenhuma proteína. Então se a gente pega a hemácia da pessoa que é tipo O e coloca numa pessoa tipo A, não existe na superfície da hemácia tipo O nenhuma proteína que a pessoa tipo A não reconheça, ou que a pessoa tipo B não reconheça, ou que a pessoa tipo AB não reconheça. Não existe nenhuma proteína que induza a produção de anticorpos. Por outro lado, a pessoa do tipo AB, ela é chamada de receptor universal, por quê? Porque ela conhece os dois tipos de proteínas. Então ela pode receber a pessoa que tem sangue tipo A, ela vai receber hemácias que tenham proteína tipo A. Ela olha aquela proteína tipo A e fala, pô, essa proteína eu conheço. Não é uma proteína estranha. Ou ela vai receber o sangue da pessoa tipo B, vai olhar a proteína B na superfície da hemácia e falar, pô, eu conheço essa proteína B. Não é uma proteína estranha. Então, analisando essa presença ou ausência das proteínas na superfície da hemácia, a gente pode dizer se a pessoa pode ou não receber aquele tipo de sangue. O que acontece com o sistema RH, ou seja, positivo ou negativo, é a mesma coisa, é muito semelhante. Só que isso é determinado por uma herança autossômica. Normal, dominante positivo, presença dessa proteína RH, ou recessivo negativo. Então a pessoa que é negativa pode doar para o positivo, porque ela não tem proteína RH. O indivíduo que é positivo não olha nenhuma proteína estranha. Agora, o caminho inverso, a pessoa que tem a proteína RH na superfície da célula não pode doar essa célula para a pessoa que não tenha, porque o corpo da pessoa que recebeu vai olhar aquela proteína na superfície da hemácia, vai falar, pô, essa proteína é estranha, vou produzir anticorpos contra essa proteína, para que isso não fique aqui no meu organismo, tá bom? E isso vai gerar, muitas vezes, um caso de eritroblastose
fetal. É uma doença muito interessante que pode acontecer em mulheres RH negativo, porque o RH negativo é recessivo. Se ela tem um filho com um homem RH positivo e o filho gerado é RH positivo, pensa, as hemácias do filho, que estão lá dentro da placenta, vão ter RH positivo. E a mãe não tem essa proteína RH. Então a eritroblastose fetal nada mais é do que o corpo da mãe produzindo anticorpos contra o antígeno RH nas hemácias do filho. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essas aulas. Estudem bastante, entrem no nosso site www.kinapse.com.br, curtam nossa página no Facebook, se inscrevam no canal, avaliem o vídeo aqui embaixo, compartilha, mostra pra todo mundo esse vídeo, tá certo? Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Até lá!